Olá, uma boa noite a todos. Boa noite, quarta-feira. E eu começo hoje já convidando vocês para participar conosco do nosso estudo de quarta-feira, às 19 horas. A gente tem um grupo de estudo que a gente estuda. Ei, Poliana, seja bem-vinda. Ei, Cris, bem-vinda. Convido vocês para participar conosco, depois quem for entrando eu vou falando novamente, a participar do nosso grupo de estudo, né, Poliane e Cris? Às 19 horas, através do Google Meet, é um grupo fantástico que a gente faz online e ele a gente está estudando, o estudo sistematizado, o tomo único. Conceitos, né? Os conceitos assim, principais da doutrina. É muito bom, gente. Então eu convido vocês. E é com grande alegria que a gente começa mais um Gotas de Luz, nessa quarta-feira, que aqui nos encontramos. É um momento gratificante do meu dia. É um momento que eu espero ansiosa para estar aqui com vocês. Tenho uma amiga que quer participar. Poliana, passa o número dela pra gente, que a gente coloca ela no grupo do WhatsApp. Esse grupo é um grupo, né? Todo mundo já sabe, é um grupo que a gente só recebe mensagem na quarta-feira, que é o link. É o link do estudo, né? Da sala. Mas não é aqueles grupos, a gente só quando tem algum material do estudo é que a gente coloca nesse grupo, mas é um grupo bem tranquilo. Então você passa o telefone dela, para mim ou pro Pedro, que eu peço para ele colocar e ela participar do nosso grupo, tá? Boa noite, Sérgio, seja bem-vindo, bom tê-lo aqui. Gente, como eu disse, é uma alegria imensa, né? Nos encontrarmos aqui todos os dias às 18 horas. Eu acredito que a espiritualidade já nos envolve nesse trabalho, né? A todos nós, não é a mim não, a todos nós que vamos entrando, porque a gente sabe que a energia, o pensamento é uma vibração e não independe, né? Não é necessário estarmos juntos, aonde quer que cada um de vocês estejam, a gente forma uma egrégora e contagia, né? Nos contagia. Então é um momento muito gratificante, é um momento muito gostoso. Bom, hoje eu trouxe uma mensagem, assim, aquelas mensagens pequenininhas que a gente recebe às vezes quando a gente chega na casa espírita, né? Mas essa aqui acho que veio dentro de um livro que eu comprei. Mas é uma história conhecida, mas é fantástica. É um ensinamento muito legal. Então a gente vai ler essa mensagem que ela está no livro Aulas da Vida, da editora Ideal, do Francisco Cândido Xavier. E a mensagem diz assim: os três crivos. Certa feita, um homem esbaforido achegou-se a Sócrates e sussurrou-lhe aos ouvidos: escuta, na condição de teu amigo, tenho alguma coisa muito grave para dizer-te em particular. Espera, ajuntou o sábio prudente. Já passaste o que me vais dizer pelos três crivos? Três crivos? Perguntou o visitante empenhado. Sim, meu caro amigo, três crivos. Observemos se a tua confidência passou por eles. O primeiro é o crivo da verdade. Guardas absoluta certeza quanto àquilo que pretendes me comunicar? Bom, ponderou o interlocutor, assegurar mesmo não posso, mas ouvi dizer e então... Exato, de certo peneiraste o assunto pelo segundo crivo, o da bondade. Ainda que não seja real, o que julgas saber, será pelo menos bom o que queres me contar? Hesitando, o homem replicou: isso não, muito pelo contrário. Ah, tornou o sábio.
Então recorramos ao terceiro crivo, o da utilidade, e notemos o proveito do que tanto te aflige. Útil? Aduziu o visitante, ainda agitado. Útil não é. Bem, rematou o filósofo num sorriso. Se o que tens a confiar não é verdadeiro, nem bom e nem útil, esqueçamos o problema e não te preocupes com ele, já que nada vale em casos sem edificação para nós. Aí está, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Boa noite, Isabela. Então vamos lá. É curiosa, né? Eu escuto essa mensagem há muitos anos, de vez em quando algum palestrante, alguém fala desses três crivos. Mas a gente tem que, tudo que a gente vai ou falar para alguém ou ouvir de alguém, a gente deveria passar por esses três crivos. Ô, gente, a gente tem que movimentar essa live. Então, vocês vão fazendo a consideração de vocês. Se quiserem ponderar sobre alguma coisa, compartilhar acrescentar alguma coisa no que eu tô falando. Aqui não é só para eu falar, é para a gente trocar uma ideia. Então, fiquem à vontade. Mas eu estava falando o seguinte, então a gente deveria passar, né, tudo que a gente vai falar e que a gente vai escutar. Então, muitas vezes, se a gente for parar para pensar, né, às vezes as pessoas falam, e é mais pura realidade. Nós temos dois olhos e um par de ouvidos, né? É para ver mais, ouvir mais, e uma boca que é para falar menos. Então, às vezes a gente se encontra, né? A gente vai num determinado lugar, num encontro de famílias, num encontro de amigos, e às vezes a gente está ali na mesa, começa aquele zum, falando de alguém, como disse, um comentário sem nenhuma pretensão. Então, o que a gente deve fazer? Outro dia uma amiga falou uma coisa que eu achei muito importante, porque às vezes a gente, quando começa, né, nessa busca do autoaperfeiçoamento, a gente começa a ficar crítico. Nem é crítico, mas às vezes a pessoa vai falar alguma coisa e não, esse assunto não me interessa. E não, vamos parar, gente, esse assunto não é legal. E a gente acaba se passando por uma pessoa chata. Então, quando a gente está num lugar onde o assunto, às vezes, não é um assunto legal, né, que traz boas energias, e isso sempre vai acontecer, porque a gente não pode se afastar, mas que a gente ouça. Mas a gente, como diz, a gente fica ali, a gente ouve, mas vibremos, né? A gente está ali caladinho, mas vibremos, meu Deus. Que esse assunto possa tomar outro rumo, que os amigos espirituais possam envolver essas pessoas, para que a gente não possa falar da outra, entendeu? Fazer uma vibração e não comentar. E outra coisa, a gente ser o ponto final. Muitas vezes as pessoas vêm nos falar alguma coisa. É lógico que às vezes a gente não vai ser indelicada. O que você vai me contar vai passar pelos três crivos. Quando a gente tem liberdade com uma pessoa, vai falar, fulano, não fala isso não é legal. Mas às vezes nem sempre a gente tem essa liberdade. Mas então que a gente seja o ponto final. Chegou em mim? Parou aqui. Eu não vou nem comentar com outra pessoa aí, fulano vem me falar, não tem que comentar, parou ali. A gente tem que fazer esse exercício. E sempre que puder, fazer esse exercício aqui que Sócrates nos ensinou, que é dos três crivos. Então, quando a gente tiver, porque nós ainda nos encontramos, né, no estágio em que a gente está, até hoje, por exemplo, maledicência, não é só eu falar, eu não vou falar do fulano, porque ele eu conheço. Aí a gente vai e mete a ripa no político, mete a ripa no... Fala, né? Vê uma personalidade pública na televisão, a gente fala. É maledicência do mesmo jeito. Não é porque eu não conheço a pessoa, porque a pessoa está distante de mim, que eu posso falar.
Deixa eu ver aqui que alguém escreveu alguma coisa. Sérgio, às vezes entramos em assuntos ou sem importância ou sem edificação, simplesmente para socializar mesmo, porque senão nos tornaremos o chato da mesa. Exatamente, Sérgio. Mas eu estava lendo uma página essa semana, ou ouvi uma palestra, eu não me lembro quem, que falou exatamente isso. Porque aí a gente passa a ser o chato. Mas o que a gente deve fazer? Eu não posso também, diante dos conhecimentos que a gente tem, a gente entrar no assunto só para a gente não ser chato. Mas a gente deve tentar, de uma forma elegante, mudar o rumo da conversa e não participar dela mesmo, e mudar o rumo da conversa. Ou então realmente ficar só ali ouvindo. O problema é que a gente é chato, como eu disse, né? Quando a gente começa, gente, vamos mudar o rumo, vamos falar. A gente não precisa de demonstrar que a gente é contra aquele assunto, ou contra aquele comportamento, porque aí a gente passa como chato mesmo. Mas de uma forma elegante, discreta, a gente consegue, né, mudar o rumo da prosa, como diz, ou então silenciar. Quando tem uma mesa com mais pessoas, você deixa as outras pessoas conversando, mas começa internamente a vibrar para que aquele assunto se dissolva, para que mude a conversa, entendeu? Se tiver uma oportunidade, hoje eu estava ouvindo uma palestra que a pessoa falava isso, tá num lugar, porque a gente, infelizmente, a gente ainda tem essa vontade, quando você vê alguém falando, você já quer também dar a sua opinião. Então, se você está num lugar onde o assunto, você sabe que você vai dar opinião e que você está lutando para sair dessa sintonia, discretamente saia. Mas é como você disse, Sérgio, nem sempre isso é possível, mas que a gente se posicione, às vezes de uma maneira elegante, ficando em silêncio, ou tentando de uma forma discreta mudar o rumo da conversa. É a melhor coisa. Agora, quando a gente tem muita ligação com a pessoa, a gente fala, fulano, melhor a gente não falar sobre isso mesmo, vai passar pelos 3 crivos, como a mensagem diz, porque se a gente for parar para pensar, e aqui ele não falou, mas Emmanuel, numa das mensagens, ele diz, se ele não passar por um desses crivos, a gente não deve falar. Porque pode ser verdadeiro, o fato ocorreu realmente. Às vezes vai ser até útil para a pessoa que eu vou falar, porque a título de ajuda, mas se não é bom, não fala. Ele tem que passar por todos os crivos. Se ele falhar, a gente não fala. Então, assim, é difícil. Acho que foi a Isabela que falou, é um exercício diário. É diário mesmo. Isso, o Sérgio colocou que é melhor levantar da mesa às vezes entramos no assunto, isso, é isso, o Sérgio, exatamente isso. E a Isabela, acho que foi a Isabela que falou aqui, que é um exercício diário, é um exercício. A gente vive como se fosse, tem essas organizações anônimas, narcóticos, AA, o MADA, eles sempre falam somente por hoje. Até o Reiki também utiliza essa expressão. Então, somente por hoje, a gente faça esse exercício, por exemplo. A gente sabe que a gente vai sair, que a gente vai encontrar num grupinho, a gente fala somente por agora, por hoje. Eu vou me esforçar a não falar mal de ninguém. E pronto. Vamos ser educados, não vamos cortar ninguém, mas vamos nos manter, né, no silêncio, na vibração, se possível. Então, é muito importante esse nosso exercício. E muitas vezes, agindo assim, a gente vai influenciar outras pessoas. Porque eu não sei vocês, eu já estive em presença de pessoas, em grupos, que estava todo mundo falando de todo mundo, inclusive eu, e uma pessoa calada. E aquilo constrange. Porque quando você está falando, quando está todo mundo falando, então, tipo assim, estamos todos iguais. Mas quando está todo mundo falando e uma ou duas pessoas em silêncio, incomoda. Porque a gente começa a ver que a gente está errado. Realmente. Então,
a gente começa a servir de exemplo. Essas pessoas servem de exemplos. Então que nós possamos, né, com essa atitude, muitas vezes nós vamos influenciar outras pessoas a não comentar determinados assuntos, a parar o assunto por ali. Isso é bom, porque, como diz, né, a palavra, ela, como é que é? A palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, às vezes a gente pode falar muito, né? Ter o dom da palavra, uma oratória maravilhosa, mas e a atitude? Como que tá a atitude? Então, que a gente possa exercitar esses 3 crivos. Tudo que a gente for falar, que a gente escutou, é útil? É verdadeiro? É bom? Se não for, parou por ali. Eu acho que a gente vai ficar muito em silêncio. E aí a gente passa. A princípio a gente vai ficar em silêncio. Por quê? Porque os nossos assuntos ainda não são pertinentes. Porque o que a gente fala, se a gente for parar para pensar, Emmanuel nos diz que os cientistas já provaram que a gente tem mais de 90 mil pensamentos por dia. Mas que 90% deles é lixo mental. E muito do que a gente fala são coisas totalmente desnecessárias. Então, a princípio, quando a gente começa a exercitar a vigiar um pouco mais do que a gente diz, passar pelos crivos, talvez a gente vai ficar um pouco mais em silêncio. Mas isso é bom para a gente começar a exercitar a nossa linguagem, as nossas conversas para um rumo mais positivo. Então é esse o convite que o Chico nos trouxe através dessa psicografia, contando como é que fala isso, gente? Esse conto, né? A respeito de Sócrates, desse ensinamento dos crivos. Então que a gente possa passar pelas peneiras, né? E vocês que estão entrando agora, Tuca, Bruna, boa noite para vocês. A gente está encerrando, mas vai ficar aqui gravado, tá bom? E mais uma vez eu gostaria de convidar vocês, para quem ainda não participa e tiver vontade de participar, nós temos um grupo de estudo sistematizado da doutrina, que são os conceitos, né? Como diz, é uma passada assim, antes da gente entrar nos livros, aprofundar mais, o estudo sistematizado passa, né, por aqueles pontos básicos da doutrina. É um grupo muito gostoso, funciona toda quarta-feira às 19 horas, online. Então, no conforto da sua casa, você pode estar estudando, e é um grupo gostoso, a gente troca ideias, não é cansativo, porque todo mundo interage. Então fica aqui o nosso convite, quem quiser, ele é um grupo, o link vai por WhatsApp, então é necessário entrar num grupo no WhatsApp, mas esse grupo, o único dia que a gente recebe mensagem dele é na quarta-feira, quando o Pedro Paulo coloca o link para o estudo, entendeu? Daqui a pouquinho vai começar. Se vocês quiserem, vai ser um prazer recebê-los para crescer o nosso grupo e compartilhar conosco os aprendizados, tá bom? Um beijo no coração de todos. Isabela, eu que agradeço imensamente a todos vocês por estarem aqui. É sempre gratificante essa troca, tô gostando de ver, vocês estão participando. Isso mesmo, a Poliana colocou, o bobo calado é um sábio. Exatamente. A sabedoria, né, de calar, de silenciar, é isso aí. Um beijo no coração de todos vocês e amanhã a gente está de volta, tá bom? Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, chama seus amigos, familiares, vizinhos para conhecer a nossa página, curtir a nossa página. Por quê? Eu sempre falo. Porque o Instagram, para ele entender que a mensagem é uma mensagem importante, um conteúdo importante para ele distribuir, precisa de muitas curtidas, precisa de muitos compartilhamentos. E o que a gente quer? O que é a fraternidade, a página FEX? Não sou eu, não é fulano ou Beltrano. O que é a fraternidade? A FEX, Fraternidade Espírita Chico Xavier. O que nós queremos? Divulgar a mensagem da doutrina
para o máximo de pessoas, para que a gente possa assim fazer as mudanças que urge, né? Que já passou da hora da gente fazer essas mudanças, mas com conhecimento, com estudo e com gota a gota, a gente vai se fortalecendo um com os outros. É isso que a gente faz na página da FEX, não só aqui no Gosto, mas na página. Todo dia a gente coloca conteúdo, a gente vai colocando umas coisinhas que é legal, que um postzinho, mas que traz ensinamento pra gente, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês e até amanhã.